3. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Palavra que o Senhor tem nos dado essa noite, palavra revelada do Espírito Santo de Deus. Jeremias 33, versículo 1, nós podemos ler, que diz: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Amém? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, geralmente, a gente fala muito sobre esse versículo 3, sobre o clamor, que todos nós clamamos a Deus, Aqui diz: clama a mim e responder-te-ei. É uma promessa de Deus. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Amém? Mas devemos observar uma coisa. Quem Deus estava usando nesse momento para entregar a profecia para o povo dele? Durante, irmãos, 22 anos, Jeremias pregou, anunciou a palavra de Deus, procurando fazer a vontade de Deus, e fez a vontade de Deus, melhor dizendo, fez a vontade de Deus, anunciando que Deus estava desagradado com o seu povo. Neste período de 22 anos, Jeremias não foi aceito pelo rei, não foi aceito pela maioria do povo. O povo estava se envolvendo com outras coisas, o povo estava se envolvendo com idolatria, o povo estava se prostituindo. O próprio rei, que era para dar exemplo, ele tinha estatuetas, imagens de deuses estranhos escondido dentro do palácio, numa repartição, e como se Deus não estivesse vendo, e Deus anunciando através de Jeremias para que o povo se arrependesse. Mas sempre o rei queria ouvir do profeta uma palavra que satisfazesse, ou que fosse satisfeito ao seu bel prazer. Queria satisfazer o seu coração, o seu ponto de vista, aquilo que ele desejava, e não aquilo que Deus queria falar. E geralmente nós também, parte de nós, do nosso ser, vamos dizer assim, nós queremos ouvir uma palavra que nos agrade. Nós queremos ouvir de primeira mão uma palavra que venha satisfazer o nosso desejo. Uma palavra que venha nos confortar o nosso coração. Mas às vezes, irmãos, a palavra que vem é de repreensão. Nós estamos muitas vezes errados e queremos que Deus conforte o nosso coração. Estamos muitas vezes agindo de maneira contrária à vontade de Deus, mas desejamos de Deus um conforto, um consolo. Mas Deus é amor, mas Deus é justiça também. Amém. Ele nos ama tanto, irmãos, tanto, que Ele repreende quando é necessário, por amor a nós. Quando o pai repreende o filho, não é porque ele não gosta do filho. Ele repreende porque ele ama. O pai que ama, ele repreende.
O pai que ama, se possível, ele açoita muitas vezes. Deus nos açoita muitas vezes porque Ele nos ama. E nós precisamos aceitar o açoite de Deus, a repreensão de Deus, a palavra de Deus, que muitas vezes ela vem e bate de encontro com o nosso coração, que não nos agrada muitas vezes. Mas isso é porque Deus nos ama. E Deus amava tanto o seu povo nesse tempo de Jeremias, que ele ficou 22 anos usando Jeremias para entregar mensagem. E ele amava tanto Jeremias, porque Jeremias fazia a vontade dele. E Jeremias, podemos dizer assim, o profeta das dores, né? O profeta que sofreu por ser profeta. O profeta que sofreu as consequências para fazer a vontade de Deus, mas em momento algum ele deixou de entregar a palavra de Deus, pura e verdadeira. O recado que Deus queria entregar para o seu povo. Muitas vezes ele foi lançado no calabouço, outra ocasião lançaram ele num poço, e ele ficou lá no meio da lama, sem comida, sem água. Depois de ter sido açoitado, foi colocado em gaiolas, muitas vezes no sol, sem água, para que ele se quebrantasse diante do rei e entregasse uma profecia que o rei queria ouvir. Aí tiravam ele dali e levavam ele na presença do rei para ele entregar uma palavra que agradasse o rei. E ele novamente trazia a palavra de repreensão de Deus. Ao ponto de, nos últimos tempos, quando Deus já tinha decidido entregar o seu povo como cativo nas mãos de Nabucodonosor, ele arrancou-se as cortinas onde estavam ali as imagens e esculturas, e ele desmascarou o rei e disse que o rei não fazia a vontade de Deus e não agradava a Deus. E novamente ele foi lançado na prisão, mas o rei sabia, só não queria dar o braço a torcer. O rei sabia que estava errado, mas era orgulhoso. Era orgulhoso para aceitar. E às vezes, irmãos, nós somos um pouco orgulhosos. Não queremos aceitar muitas vezes a repreensão que vem de Deus, da palavra de Deus. Nós muitas vezes pensamos que o que nós já sabemos é o suficiente. Muitas vezes nós pensamos que suficientemente aquilo que nós aprendemos já basta. Mas nós temos que continuar aprendendo. Continuar aprendendo, estudando, tendo encontros com Deus, como nós temos aqui nessa humilde igreja. E eu sou grato a Deus por trazer uma palavra para nós, para os nossos corações, direto de Deus. Aleluia. Então, quando nós, irmãos, ouvimos a voz de Deus, como parte do povo ouviu, e aqueles que ouviram, mesmo sendo levados para o cativeiro, eles tiveram um lugar, vamos dizer assim, de conforto, de destaque. A mão de Deus estava sobre ele. Daniel foi um deles, Sedraque, Mesaque, Abednego, e outros que eram tementes a Deus e faziam a vontade de Deus, e Deus estava com a sua mão sobre eles, mesmo no cativeiro, mesmo numa terra longínqua, mesmo como prisioneiros, eles viviam uma vida de nobres, porque a mão de Deus estava sobre eles. E era tão amado por Deus Jeremias, que o próprio rei Nabucodonosor respeitou e deu liberdade para que ele seguisse o caminho que ele quisesse. Foi o único que não foi levado em cativeiro, que teve liberdade
para seguir para onde ele quisesse. Amém? Porque Nabucodonosor entendeu que aquele homem que profetizou para o próprio rei, dizendo que ele e o seu povo seria cativo, levado em cativeiro pelo o rei Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, ele respeitou aquele homem que representava o Deus Todo-Poderoso. Posteriormente, depois, durante os 70 anos de cativeiro, muitos milagres, como nós sabemos, que aconteceu: fornalha de fogo ardente, cova dos leões, e tantos outros milagres que o próprio rei Nabucodonosor pôde contemplar, a ponto dele se converter a Deus. Depois de ficar 7 anos como uma fera, né, no deserto, pastando como um animal, porque ele desafiara a Deus. Mas aí ele conheceu quem era o Deus dos exércitos. Aleluia. E a palavra, irmãos, voltando aqui, o texto é muito grande, são 70 anos, né, de cativeiro. O tempo é pouco para nós falar. Mas esta palavra: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes, ela é direcionada para pessoas como Jeremias, Daniel, Sedraque, Mesaque, Abednego, pessoas que obedeciam a Deus. Às vezes a pessoa está toda errada, não obedece a palavra, e lê esse versículo: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Vou clamar ao Senhor porque Ele vai me responder. Amém. Não vai responder na medida que você quer. Deus vai responder uma palavra grande, maravilhosa, mas para uns vai ser de conforto, para outros vai ser de exortação. Aleluia. Porque Deus ele não passa a mão por cima daquele que está errado, irmãos. Se nós estamos no caminho do erro, Deus repreende através do Espírito Santo e da sua palavra, porque Ele nos ama. E nós temos que ouvir a repreensão de Deus. Não é a repreensão do pastor, irmãos. É a repreensão da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Se o povo tivesse entendido, se o rei tivesse entendido, apesar que tinha que acontecer, para que hoje nós tivéssemos história verdadeira do poder de Deus, mas se o rei não tivesse olhado para Jeremias como apenas um profeta, e tivesse entendido que ele representava Deus, que ele pudesse olhar para Jeremias e entender que a palavra que Jeremias trazia não era do profeta, mas era a palavra de Deus, Aleluia. talvez as coisas tinham sido diferentes. E ele e a sua família foram mortos à espada. Seus filhos tiveram seus olhos arrancados diante dele próprio. Ele teve seus olhos arrancados, seus filhos foram mortos. Irmãos, coisas terríveis aconteceram para aquele povo na época. Isto tudo é figura do que nós estamos vivendo hoje. Coisas grandes e maravilhosas têm acontecido na nossa vida. Aleluia. Amém? E ainda acontecerá coisas grandes e firmes e maravilhosas da parte de Deus nas nossas vidas, tão somente se nós ouvir a voz do Senhor. Agora, se não ouvirmos a voz do Senhor, coisas grandes, firmes e terríveis vão acontecer. Amém? O dia do juízo, irmãos, está chegando. O dia do arrebatamento da igreja. Aqueles que obedecerem a Deus, aqueles que estiverem na comunhão da igreja, aqueles que estiverem participando da Santa Ceia, aqueles que estiverem levando uma vida santa na presença de Deus, irmãos, com certeza serão arrebatados. Aleluia. Amém? Amém. E depois descerão com o Senhor e julgarão durante 1000 anos essa terra. Amém? Estarão do lado do Senhor reinando. Mas e aqueles que não obedeceram?
Aqueles que não deram ouvidos, irmãos, a palavra no livro de Apocalipse já está profetizando do que vai acontecer em tantos outros livros, como Daniel, e tantos outros livros, já está mostrando o que vai acontecer no futuro. E a palavra é infalível. Se nós sabemos que serão condenados os ímpios, por que não nos arrepender e não nos tornar pessoas de Deus? Amém? Por que nós não podemos nos arrepender? Nós estamos aqui no momento da graça, irmãos, para nós largar tudo que não presta e nos curvar diante de Deus, nos arrepender, entregar nossa vida ao Senhor. Aleluia! Para não sofrer o dano da segunda morte, irmãos. A primeira morte é a morte física, que todos de repente vão passar, ou se Jesus voltar, seremos transformados num corpo de glória, se ainda estivermos nesse corpo. Mas se porventura algum de nós, ou aqueles que já partiram com Cristo, serão também chamados, e o seu corpo transformado num corpo de glória. Mas aqueles que não se quebrantaram, aqueles que porventura ouviram a palavra e chegou o seu dia final e não deu tempo, ele ouviu, mas não obedeceu. O que acontece, irmãos? Ele vai ser ressuscitado para a vergonha, para ser julgado para a vergonha. Ele vai ser chamado novamente para a vergonha eterna. E essa vergonha que é o lago de fogo e enxofre que arde de eternidade em eternidade. Aleluia, Jesus. Portanto, meus amados, vamos firmar o nosso pensamento, vamos repreender o que não presta na nossa vida, o que está errado, vamos consertar a cada dia. Se o Senhor voltar e nós estiver em pleno, estiver nos consertando, irmãos, Ele é misericordioso, Ele conhece o nosso coração. Se de repente Jesus voltar e nós não conseguimos consertar uma área da nossa vida, mas estava no nosso coração, estava nos preparando. Por exemplo, irmãos, vou dar um exemplo. Se Jesus voltar e aqueles que estavam com seu nome já escrito para o batismo, se preparando para ser batizados, e estava no coração o desejo de nascer da água do Espírito, eu creio que a misericórdia de Deus vai recolher também essas pessoas. Amém? Portanto, é momento de nós refletir e determinar em nome de Jesus o nosso coração para ser voltado para as coisas de Deus. Domina o teu mal. Amém? Tem um louvor que fala, né? Domina o teu mal. Nós temos, não pode ser dominado pelo seu mal. Todos nós sabemos, somos de natureza humana. No livro fala ali em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, diz que o primeiro homem é animal e o segundo espiritual, né? O primeiro homem fala como Adão e o segundo Jesus, exemplo do espiritual, de santidade. Então, meus queridos, vamos santificar a nossa vida a cada dia. Vamos consertar o que está errado. Ah, mas será que dá tempo? Olha, se tu já colocou no teu coração o desejo de consertar, eu creio que Deus já está aprovando a tua entrada na cidade santa. Amém? Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, nós paramos por aqui com a mensagem. Nós vamos orar então. Fique de pé. Põe-te de pé. E aquilo que precisa consertar na sua vida, comece a clamar a Deus agora. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. Comece a clamar ao Senhor. Comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso consertar a minha vida. Diga para o Senhor: Senhor, eu necessito de consertar certa área da minha vida. Eu não preciso dizer para o pastor. Não precisa também você andar confessando com um ou com outro. Você sabe
o que eu preciso consertar. Você sabe que pode dominar o seu mal. Ó, crente, domina o teu mal. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Eu creio, irmãos, que nós vamos ainda cantar um louvor, porque Deus está falando sobre essa palavra. Domina o teu mal. Aleluia. Um louvor da harpa cristã. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver se eu acertei o número aqui. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Se não me falha a memória, é 177, irmãos. Se não me falha a memória. Amém? É que são tantos hinos que a gente adora o Senhor que às vezes acaba trocando os números. Não, não é, irmãos. Mais ou menos assim, ó. Tentado não ceda, se teré. Amém? Alguém está lembrado que louvor é esse? O louvor? Se não é, deve ser o 47, então. Tem alguma coisa com 7. Louvado seja o nome de Jesus, mas nós vamos encontrar. Amém? Porque é para Jesus. Não é. 75. Oxe. Glória a Deus, amém? 75, agora sim. Passei perto aqui. Amém? Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal, Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche os teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna. Firma tua fé, verás é teu dito, de Deus é teu ser, que espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz.
Deus amado, Deus poderoso, Deus de maravilha, chegamos na tua presença nesse momento, Senhor. Ouvimos a tua palavra profética, meu Deus querido, ouvimos, Senhor, ó Deus, o teu concerto conosco, a tua palavra, ó Deus, de repreensão, a tua palavra de exortação, de aconselhamento, de admoestação. Pai querido, a tua palavra é bem-vinda, porque nós sabemos que o Senhor nos ama, e nós queremos, Senhor, usufruir desse versículo. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ó Deus Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor responde ao clamor dos teus filhos, os filhos obedientes, dos filhos que te amam, dos filhos que fazem a tua vontade, e o Senhor responde. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos clamando nesta noite, derrama da tua graça, derrama da tua glória, derrama da tua unção. Eis aqui, Senhor, estas almas, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor recolheu, que estavam perdidas e agora foram encontradas pelo teu Espírito Santo, e aqui estão, Senhor, louvando e adorando o teu nome. Ó Pai querido, derrama agora, derrama renovo, derrama da tua unção, derrama poder. Ó Deus, que haja cura divina, milagres no meio da tua igreja, como já tem acontecido, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua presença, ó Deus, pelos milagres que o Senhor já fez no nosso meio, e que aqui muitos testemunhos já tivemos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Amém. Graças a Glória Deus. a Deus. Glória a Deus.